Fala família, começando mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Wagner Rovap, moro aqui em Portugal, na cidade do Porto, e trago conteúdos diários do Vitória e do futebol em geral. E nesse vídeo vamos trazer curiosidades relacionadas aos confrontos que o Vitória teve contra times que estão na zona de rebaixamento e também trazer tabela do retorno e tabela e os jogos que o Vitória ainda tem dentro de casa. No vídeo anterior eu trouxe até uma curiosidade relacionada ao que o Vitória precisa fazer para se tornar forte. O que é que o Vitória tem que fazer para se tornar forte dentro de casa, voltar a ser forte, porque o Vitória só venceu 4 jogos, só fez 4 jogos, 2 empates, 14 pontos apenas em casa. É o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. O Vitória que sempre foi forte dentro de casa. E eu vou trazer aqui para vocês duas matérias que eu peguei hoje no Globoesporte.com e também no UOL Esportes, certo? Vamos aqui. Com o Atlético Goianiense pela frente, o Vitória veja o aproveitamento do Vitória contra times da zona de rebaixamento. O rubro-negro enfrentou equipes que estavam na zona de rebaixamento em 7 oportunidades. Você vê que até contra times da zona de rebaixamento, o Vitória tem um aproveitamento baixíssimo, de apenas 33%. A partida contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, no dia 14 deste mês, será a oitava do Vitória contra um time que começa a rodada na zona de rebaixamento. O aproveitamento do rubro-negro neste recorte é superior ao geral da competição, mas não chega a animar, não chega a ser animador. 33% contra time na zona de rebaixamento e 29% no geral. O time, inclusive, tem mais derrotas do que vitórias contra times da zona de rebaixamento. Isso é um dado interessante porque exatamente contra times da zona de rebaixamento que deveríamos pontuar mais, que inclusive até o que o próprio presidente Fábio Mota e agora o nosso técnico falou também na coletiva, na última coletiva, ou antes do jogo contra o Vasco, algum momento, eu agora não lembro com exatidão, ele falou que o nosso campeonato era contra esses times. Aí você vê o aproveitamento do Vitória contra exatamente esses times. É pífio, é preocupante. Em 7 partidas contra equipes que estavam na zona de rebaixamento, o Vitória perdeu 4, venceu 2 e empatou uma. 5 dessas partidas foram disputadas longe de Salvador. Como também será o jogo contra o Atlético Goianiense na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vê aqui embaixo os confrontos que o Vitória teve contra times da zona de rebaixamento. Vasco na sexta rodada, o Vasco estava na zona de rebaixamento, hoje já não está, o Vasco já está já com seus 31 pontos, se eu não me engano. Na décima rodada, derrota dentro de casa para o Atlético Goianiense, nosso próprio próximo adversário. Cuiabá, jogo da segunda rodada, porém estava atrasado. Aconteceu depois, 0-0 em Cuiabá. Nossa primeira vitória contra time da zona de rebaixamento, 1-0 contra o Fluminense no Maracanã, na 12ª rodada. 14ª rodada, 3-2 contra o Corinthians lá em Itaquera, perdemos. Grêmio, 18ª rodada, 2-0. Esse jogo não jogamos nada. Ó, Vitória e Vasco, Vitória não jogou nada. Vitória e Grêmio, Vitória não jogou nada. Nada, nada, nada. Agora vem aqui mais uma vitória. Vitória e Cuiabá, 21ª rodada, 1-0 no Barradão. Vamos aqui para mais alguns dados. O aproveitamento de 33% dos pontos disputados contra equipes que estavam na zona de rebaixamento é maior que os 29% que o Vitória tem no geral do Campeonato Brasileiro.
mas ainda não seria suficiente para tirar o time do grupo dos quatro últimos. O Fluminense, 16º colocado, tem 37% de aproveitamento na Série A. Vitória já está 5 pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Fluminense. Fluminense que era até outro dia lanterna do campeonato. Veja que o campeonato do Vitória é muito ruim, o campeonato do Vitória. Muito ruim, muito ruim. Aqui tem algumas coisas e tal, mas não vale a pena a gente perder tempo para ficar lendo isso aqui. Agora eu vou mostrar a vocês agora o retorno, né? Quem está fazendo um retorno melhor, principalmente os confrontos, os times que interessam ao Vitória, né? Que justamente os times que estão na zona de rebaixamento. Fluminense vice-líder. Fluminense deu uma arrancada assim depois da demissão de Fernando Diniz, a chegada de Mano Menezes e também combinou também com a chegada de Thiago Silva, né? Thiago Silva dispensa comentários, né? O zagueiro de seleção brasileira, Europa, Milan, PSG, Chelsea. Fortaleza lidera o retorno com 83% de aproveitamento e o Fluminense tem a segunda melhor campanha. Grêmio e Palmeiras completam o G4. Grêmio é mais um time que estava na zona de rebaixamento até outro dia, que já saiu, já está começando a pensar em algo mais no campeonato, sem ser, né, exatamente a zona de rebaixamento. Vamos aqui, vamos mostrar logo a tabela, né, do retorno. Aqui é só o retorno. Veja que o Vitória está aqui em 13º com 7 pontos. Aqueles 2 pontos do Cruzeiro que nos tiraram, nos roubaram, tá fazendo falta aqui. Porque a gente poderia estar aqui com 9 pontos no retorno. Poderíamos estar aqui entre oitavo, sétimo, junto com o São Paulo Internacional. 2 pontos que faria total diferença para a gente no final do campeonato. Claro que a gente não fez nossa parte também em outros jogos, mas não justifica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente estávamos ganhando e fomos extremamente prejudicados. Só que vamos ver aqui os times que nos interessam, né? Que é justamente os times que estão na zona de rebaixamento ou rondando ali a zona de rebaixamento. Cuiabá é o lanterna do retorno com 4 pontos. Bragantino ganhou o último jogo, mas é um time que ainda está ali, não sabe se briga para não cair, não sabe se briga para ir para a Sul-Americana. Tá ali, né? Se não se cuidar, pode se complicar. Corinthians, 6 pontos. Atlético Goianiense, nosso próximo adversário, 6 pontos. Juventude, 7 pontos. Criciúma, 7 pontos. São os times que nos interessam. Além de Fluminense e Grêmio. Olha só, eu procuro ser o mais realista possível. Eu acho que Fluminense e Grêmio não tem time para cair, não tem time para estar brigando lá embaixo. Então, tá melhorando e a tendência é fugir ainda mais lá de baixo, né? Então, eu acho que os times que vão ficar ali naquela briga com Vitória é o próprio Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma, Corinthians e Red Bull Bragantino. Acho que o Red Bull Bragantino também ainda pode, se não se cuidar, pode estar ali junto com a gente, né? E agora eu vou mostrar para vocês também os últimos 6 jogos do Vitória em casa. Tem uma curiosidade muito importante aqui. Dos 6 jogos que o Vitória tem ainda dentro de casa, 5 jogos dos 6 é contra adversários direto contra o rebaixamento, né? Adversário, jogo, aquele chamado jogo de 6 pontos. Vitória e Juventude,
na 27ª rodada, no dia 21. Depois temos... Eu vou falar aqui só os jogos que temos ainda no Barradão. Vitória e Red Bull Bragantino na 30ª rodada. 2 jogos consecutivos em casa, né? Vitória e Fluminense, 31ª rodada. Depois a gente sai, se não me engano, para fazer 2 jogos fora. Deixa eu só confirmar. Bora. Travou aqui. Essa rodada aqui é contra o Atlético Paranaense, né? 32ª. Agora sim consegui. Agora o Corinthians, mais um adversário. Já foram 4 adversários diretos aqui, jogando Vitória em casa. Desses 4, vão ter 2 jogos seguidos em casa. Cadê? Aqui é a 34ª rodada contra o... Cadê o Vitória? Criciúma. Mais um confronto direto, porém fora de casa, né? Na 34ª rodada. Agora o Vitória pega fora de casa o Botafogo. 2 jogos consecutivos fora de casa. Dois adversários complicados. Por isso que é importante aqueles 2 jogos que temos em casa ganhar, pontuar, fazer 6 pontos. Agora temos outra sequência de 2 jogos em casa. Vitória e Fortaleza é o único jogo do Vitória que não é um confronto direto. Certo? Vitória e Fortaleza na 36ª. Agora Vitória e Grêmio, no momento, é um confronto direto. Mas acredito que lá para a 37ª não seja mais um confronto direto. Mas a gente tem que ganhar. Entendeu? A gente tem que chegar desses dois jogos em casa que temos, 36ª e 37ª, vivos ainda. Porque se a gente ganhar esses dois, se, né? Tem aquela questão do se. E depois saímos para enfrentar o Flamengo, né? Com o campeonato já resolvido, acredito eu. Já, aqui nesta altura, na última rodada, já teria resolvido quem é campeão, quem vai para Libertadores, quem vai cair, quem não vai cair, quem vai estar brigando ali. Eu quero que o Vitória chegue nessas 3 últimas rodadas vivos, né? Precisamos estar vivos, estar vivo nessas últimas rodadas. Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de comentar o que é que vocês acham, né? O que é que o Vitória precisa fazer para pontuar, principalmente em casa. O Vitória precisa pontuar em casa antes de tudo, antes de qualquer coisa, né? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.